Jujutsu Kaisen é um dos grandes sucessos modernos dos animes. Eu acho curioso que a terceira temporada está extremamente popular, levando em consideração que após Shibuya, Jujutsu começou a ter alguns momentos de decaída, o que fez com que os fãs caíssem matando no Gege Akutami. Até o finalzinho da obra acabou amargo. Mas é curioso, as pessoas condenam o Gege Akutami como se ele fosse um farsante de merda, e Jujutsu Kaisen só é um daqueles casos onde, haha, tiveram um estúdio fazendo animação muito boa, por isso essa obra medíocre é popular. Porém, como uma pessoa que leu Jujutsu antes do anime, eu posso dizer que não é bem assim. Sabe aquele momento onde o Geto faz a pergunta fatídica ao Gojo? Você é Satoru Gojo porque é o mais forte? Ou é o mais forte por ser Satoru Gojo? Esse momento que desperta a crise de identidade onde o Satoru Gojo é apenas o mais forte e nada mais, ele é só expectativas e percepções dos outros e seu valor como indivíduo não existe? Olha, isso acabou rolando com Gege Akutami, o autor genial do novo sucesso da Jump, o cara que tá fazendo a obra mais badalada de todas, o gênio do Jujutsu, o cara que vai fazer isso e aquilo. É notório que ao decorrer do momento que escreveu Jujutsu Kaisen, o Akutami estava se desenvolvendo como autor. Os primeiros capítulos não têm um ritmo assim tão bom no caso, tanto que por isso só tinha um grupo de fãs pequeno, mas engajados a ver algumas das ideias do Gege sendo aplicadas. E essa era uma época boa. Jujutsu nunca foi uma obra que chamava atenção no seu início, porém, seu anime veio para mudar isso, dando as caras, impulsionando como um foguete, trazendo um público novo, cheio de expectativas. E o que deveria ser uma ajuda muito boa, se tornou a maldição de Jujutsu. Os seus fãs foram o veneno, os grandes responsáveis pela queda de qualidade pontual na obra. Jujutsu nunca foi uma obra do Gege Akutami. Ele fez o volume 0 contando em específico a história do Yuta e sua visão do mundo de Jujutsu Kaisen. Era para ser algo simples, uma história fechada, tanto que rendeu um filme e uma opção de volume bem satisfatória para você acompanhar ela. Se você quiser dar uma lida, super recomendo. Uma história curta e pontual, bem divertida de ler, protagonizada por alguém curioso, que era o Yuta. Porém, a história fez sucesso, o bastante para ter uma pedida por continuação. Infelizmente, o Gege teve que iniciar abdicando de seu protagonista inicial por pedido de seu editor. Ele acabou adotando Yuji Itadori como um personagem novo, que ele não sabia como poderia desenvolver. E isso acabou dificultando bastante o que ele estava pensando na história. Ele já deixou explícito que ele se incomodava com o Yuji, pois ele não é o tipo de protagonista que ele estava acostumado. E isso justifica alguns dos probleminhas que teve. O estranho de Jujutsu Kaisen com seu começo, o Gege ele faz personagens como a Nobara e o Megumi, mas ele rapidamente tirou um pouco do espaço deles e introduziu outras ideias, como Nanami ou Todo, para serem personagens de apoio ao Yuji. E foi uma escolha muito boa. Eu nunca gostei do trio principal e sempre achei a Nobara descartável e o Megumi muito mal executado. Porém, há um elefante gigantesco de olhos azuis na sala, Satoru Gojo. Foi um personagem popular, mas após o anime, ele e muitos outros ganharam um tremendo destaque, criando fãs malucos. E então o Gege, que estava ajustando seus gostos à história, teve que lidar com os fãs mandando fazer isso e aquilo, todo mundo dando opinião. O Akutami pode ter deixado explícito seu ódio ao Gojo, e os fãs dele também em certas falas do mangá. Porém, tem outros pequenos momentos que claramente ele estava só sacaneando mesmo. A volta fudida da Nobara, a luta inexistente do Hakari, são claras formas dele retalhar os putos que encheram seu saco. Afinal, o Gege é bem rancoroso. Cara, eu adorava ler os momentos do Gege em fim de capítulo, falando de sua família, seu irmão e como ele se sentia escrevendo Jujutsu. O Gege era um autor muito ligado a fandom, tanto que inicialmente ele entrava em piadinhas e sempre estava disponível a ter um bom humor respondendo aos fãs. Mas, com o tempo, tivemos comentários mais rasos sobre a saúde ou dificuldades pontuais, mas como se ele estivesse cumprindo uma pequena cota de informações nas contracapas dos volumes do que realmente é interessado em se abrir de novo com seus fãs.
Enquanto Gege foi lidando com a sua saúde e cobrança de fãs burros e cobrança da editora e do sistema de tentar publicar uma série hiperpopular como Jujutsu e fazer a Jump crescer mais e mais e mais, as pessoas não queriam ler a história do Akutami. Elas queriam ler o que suas vontades ditavam na história. O autor entrou numa espiral de própria destruição. Ele tinha uma obra, ele queria contar a história, mas ninguém queria que ele contasse a história dele. Todo mundo só queria que ele contasse a história que eles achavam ser o melhor. Seja os editores, seja a própria revista da Shonen Jump, a Shueisha, seja os fãs malucos que vieram pelo anime e queriam que o Gege fizesse isso e aquilo. Então, ele meteu louco, ele matou o Gojo. Ele não fez uma luta muito foda que seja a luta do Hakari. E continuou tendo essas advertências, essas pequenas ideias questionáveis, fazendo assim com que o final de Jujutsu fosse meio merda. Ele basicamente soltou umas lutas aqui e colocou uns personagens meio foda-se, voltou com um personagem que os fãs gostavam porque sim, mas isso foi de uma forma tão mal feita e conhecendo o Gege, que planejou tantas coisas legais, parecia que ele só andava sacaneando com a cara dos fãs, o seu golpe final, por assim dizer. Afinal, o cara teve ideias muito incríveis, como ele fez personagens simpáticos, ele fez o arco do passado, ele fez Shibuya, ele introduziu coisas interessantes, desenvolveu ali no jogo do abate. Então, até nos seus piores momentos, o Gege ele estava criando uma certa consistência de qualidade. Por isso, muitos dos erros deles ou ações bem diferenciadas parecem ser intencional. Parece que foi uma guerra própria. Parece que ele só estava de saco cheio da sua situação e fez uma autossabotagem. Tanto que dá pra ver que alguns dos capítulos desses que ele lançou, mais parece que ele fez por fazer do que realmente pensou em desenvolver algo interessante. Ele não deu aos fãs o que os fãs queriam. Ele deu coisas bem imbecis. Ele fez péssimos capítulos finais, como se fosse um dane-se a tudo aquilo. Jujutsu foi uma bênção, o primeiro título grande de Gege Akutami, uma obra que teve fama, mas com o tempo isso se tornou a sua maldição pessoal. Aquilo que tornou um gênio também se tornaria sua maior maldição. Ao ler Jujutsu Kaisen e também ao ler Jujutsu Módulo depois, eu sinto que o Gege não está fazendo um spin-off para aprofundar o universo que ele criou. A história que traz de volta a ideia mórbida de sempre, a sensação que os problemas do mundo não sumiram, a situação de Yuji Tadori e dos novos protagonistas, só me faz crer que o Akutami está pondo os pregos no caixão que ele nunca pôde colocar. Finalmente vencendo a maior maldição da sua carreira. O cara criou excelentes arcos, Shibuya, o passado do Gojo, até ideias macabras como o Kenjaku e a própria existência do Sukuna. Ele fez muita coisa. Ele merece o crédito por tudo que fez. E eu acho que ele também merece descansar feliz. É isso. Eu acho que o Gege ele é um caso de autossabotagem muito pelo sistema corporativo que ele entrou. A Jump não estava tendo grandes títulos, então veio o Jujutsu com força e caindo em cima. Veio os fãs que mais queriam com que ele escrevesse as ideias que eles tinham do que sua própria história em cima. O editor que já estava cortando muito ele em cima também. E o Gege foi perdendo o controle da sua própria obra. E a partir do momento que o que o satisfazia, acabou sendo algo ruim para ele. Tanto que eu até entendo o fato que ele não está desenhando o módulo. O cara não deve ter passado por uma boa experiência no final de Jujutsu. Teve apendicite, teve os fãs, teve várias críticas, teve um bando de coisa, teve que pensar em como isso ia afetar as novas temporadas do anime. A cabeça do homem estava rodando e rodando. Então é uma situação bem entendível o ponto que ele chegou. Mas e aí, você gosta da Akutami? Você odeia o gato maldito? Me fala nos comentários, deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí.